Eis que vai chegando a sexta-feira, início do final de semana, e agora é hora de tomar aquela cervejinha geladinha no bar com seus amigos. Claro, depois de um expediente cansativo no trabalho, é óbvio, tá na hora da cervejinha. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Então tá bom. Eu tô com o ar ligado fraquinho aqui, pode deixar? Não precisa não, pode ficar tranquilo. Ah, então beleza. Uma aguinha? Não. Balinha? Não precisa não. Skol? Tem Skol? Tem, a Uber, padrão do Uber, tem que ter Skol nos carros. Eu quero. Quer mesmo? Quero. Então fica à vontade aqui, ó. Eita, pé de Deus. 5 estrelas esse Uber. Depois tem que dar 5 estrelas, hein? Ai, meu Tá Deus. geladinha? Tá geladinha. Beleza, então, senhor. Pode beber à vontade, quantas quiser aí, tá bom? 5 estrelas. Esse é o novo... Esse aí, Uber senhor, Comfort? é Uber Comfort, senhor. Ah, isso. Entendeu? Toda vez que você pedir, você pede o Comfort e tem direito a Skol. Uma Skolzinha? Exato. Ai, meu Deus, faz tá. E pra quem não bebe cerveja, claro, um bom refrigerante, sabe, aquela coquinha geladinha no talo, com aquele salgado, aquela pizza que vai te deixar com água na boca, mas extremamente satisfeito. Quem ama refrigerante? Eu amo refrigerante. É verdade? Eu amo. Tá cansado de levar bomba nas provas de química, seja as provas da faculdade, da escola, ou não está conseguindo passar no Enem, nos vestibulares, por conta dessa bendita dessa química? A química tá te atrapalhando de dar os passos necessários que você precisa para alcançar a tua tão sonhada aprovação no vestibular? Pois eu tenho uma proposta espetacular para você e que talvez seja um pouco difícil de você recusar. Que tal aprender química do zero ao avançado, sem decoreba, sem enrolação, sem um monte de fórmulas que não vão servir para absolutamente nada na tua aprovação, mas sim aprender química com um método que te ajude a aprender só o que é necessário para a tua aprovação e, claro, conseguir gabaritar as principais provas de vestibular e Enem do Brasil. Gosta dessa ideia? Então, eu vou deixar um link para você aqui nos comentários para que você possa ter acesso ao meu WhatsApp e conversar comigo diretamente, porque você precisa, cara, é de um professor que entenda as suas dificuldades e converse com você diretamente, atendendo o seu problema e matando esse problema na raiz. Só assim você vai conseguir a sua tão sonhada aprovação no vestibular, principalmente se for um vestibular de medicina. Então, ó, se você quer passar em medicina e em cursos muito concorridos, você precisa aprender química. Mas não é aprender química de qualquer jeito, é aprender química do jeito certo. E comigo você vai conseguir isso, então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou te mostrar como que você pode alcançar a sua aprovação no vestibular através da química, que é um conhecimento extremamente necessário para você gabaritar as principais provas do Enem e também dos vestibulares. Então, clica no link aqui e vão conversar comigo. Eu tenho certeza que você já passou por isso ou passa todas as semanas e não dispensa uma coquinha ou uma cervejinha bem geladinha. Mas você sabe o que está por trás dessas duas bebidas que são muito prazerosas, mas que tem algumas ressalvas que eu vou falar ao longo desse vídeo. Mas apesar de serem extremamente saborosas, elas têm alguns problemas que você já está careca de saber. A Coca-Cola por conta do excesso de açúcar, a cerveja por conta do ataque ao fígado, mas existem coisas que você ainda não sabe e eu vou falar para você ao longo desse vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo e vamos estudar aqui um pouco sobre a Coca-Cola e a cerveja. Afinal de contas, qual das duas é melhor? Ou qual das duas é pior ou menos pior? Depende do ponto de vista. Então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá. Hoje vamos desvendar a composição química dessas bebidas tão populares e entender seus efeitos no organismo.
A Coca-Cola é uma das bebidas mais populares do mundo, mas seu consumo excessivo pode trazer diversos malefícios à nossa saúde. Por outro lado, a indústria da Coca-Cola também gera impactos econômicos e sociais significativos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a Coca-Cola e o porquê que é tão bom beber Coca-Cola. Por que a gente tem tanto prazer em beber essa coisa maravilhosa e extremamente saborosa que é a Coca-Cola? Bom, vou deixar aqui em cima para você ver o vídeo, ou então no comentário aqui fixado, deixar o link aqui para você assistir, que tá muito bom. Então, o meu objetivo nesse vídeo daqui é falar apenas dos seus malefícios. Porque, cara, vamos ser sinceros, a Coca-Cola não tem nenhum benefício, exceto o prazer. Ela agrada o nosso paladar. Mas em questão de nutrição, ela não traz absolutamente nada de benefício. A única coisa boa que a Coca-Cola pode fazer é fora do nosso organismo, porque você pode utilizar ela para desentupir pia, para desenferrujar. Acredite, a Coca-Cola é abrasiva, então ela vai desentupir o cano da tua pia, por exemplo. Desentupir privada é possível também. Então assim, ela tem muita utilidade, mas em relação à nossa saúde, nutricionalmente falando, nada. Ela não tem absolutamente nada, exceto a Coca Zero, que por ter 0 calorias, um baixo teor de sódio e 0 açúcar, ela vai ser extremamente interessante para quem está fazendo uma dieta, ou para quem simplesmente, além de querer emagrecer, quer continuar tomando a Coca-Cola porque é saborosa, mas não quer tomar a original por conta dos malefícios que ela traz. Aí realmente a Coca Zero faz sentido, mas isso não significa dizer que ela seja saudável, ela só é menos pior que a Coca original, certo? Dito isso, vamos agora falar sobre os malefícios da Coca-Cola. E o primeiro e mais óbvio de todos, obviamente, é o excesso de açúcar. O alto teor de açúcar na Coca-Cola pode levar ao ganho de peso, obesidade, diabetes do tipo 2, cáries dentárias e doenças cardíacas. Obviamente, você sabe o porquê disso. A Coca-Cola ela vai descalcificar o esmalte dos nossos dentes, gerando então cárie. E se não gerar cárie, o teu dente vai ficar amarelo. Assim como o café deixa os nossos dentes amarelados, a Coca-Cola também faz isso, só que muito mais. Além disso, ela tem um excesso de açúcar que é extremamente preocupante. E aí, por isso, obviamente, ela vai gerar diabetes. Pode, inclusive, matar a pessoa. Claro, isso não vai acontecer da noite para o dia. Se você tomar Coca-Cola todos os dias durante 10 anos, a probabilidade de você desenvolver diversas doenças, incluindo a diabetes, é muito alta. Agora, um dos efeitos mais banais da Coca-Cola é a obesidade. Porque assim, convenhamos, a Coca-Cola original, ela tem uma quantidade de calorias absurda. Por isso que a gente recomenda utilizar a Coca Zero, que não tem calorias. Então assim, se a pessoa tomar 1 litro de Coca-Cola por dia, a capacidade que ela tem de desenvolver obesidade é absurdamente maior do que aquelas pessoas que tomam simplesmente, por exemplo, cerveja. Cerveja, ela engorda, mas não mais que a Coca-Cola. A quantidade de calorias da Coca-Cola é muito maior. Então, nisso daí a gente já tem um ponto contra a Coca-Cola, mas um ponto para a cerveja em relação à obesidade. Por quê? Porque ela engorda menos do que a Coca. Outro ponto que a Coca-Cola ganha da cerveja, nesse caso, seria a acidez. A acidez da bebida pode erodir o esmalte dos dentes e causar problemas digestivos. Bom, aqui, como é um canal de química, eu vou te explicar um pouquinho sobre essa acidez. Cara, o que é acidez? Basicamente, é a concentração de íons H+, ou seja, íons de hidrogênio, presentes em uma solução. No nosso organismo, a gente tem o chamado suco gástrico, que tem ali, contendo nele, ácido clorídrico. Só que, cara, quando você ingere substâncias ácidas, como a Coca-Cola, por exemplo, você vai desregular Segundo
segundo ponto, temos o poder energético. A Coca-Cola é uma bebida que pode te ajudar a despertar e ficar mais ativo devido à presença da cafeína, que é um poderoso estimulante. A cerveja, pelo contrário, te deixa mais lerdo e dificulta a atividade cerebral, diminuindo a velocidade de comunicação entre os neurônios, resultando em um baixo processamento das informações e também afeta a coordenação motor, ou seja, tu fica bêbado. Em outras palavras, tu começa a dizer para aquele teu amigo que tu ama ele e começa a falar um monte de absurdos na mesa de família. A gente já não se conhece? Sim, foi daquela última festa. Eu queria conversar com você, queria conversar de novo com você, só que hoje sobre outro tema. Eu queria falar sobre zumbi. Um zumbi, quando vira zumbi, ele vira carnívoro, porque ele tem que comer outro zumbi, então tem que comer carne. Mas se antes de virar zumbi, essa pessoa fosse vegetariana, então ela se torna uma pessoa, um zumbi vegetariano. Fora isso, o álcool também pode prejudicar a concentração, atenção, memória, tornando mais difícil fazer atividades que exijam foco e raciocínio rápido. Ou seja, se dirigir, não beba. A Coca-Cola, por sua vez, te deixa mais esperto e te permite ter até um desempenho melhor nas atividades. Eu particularmente prefiro o bom e velho café, mas entre cerveja e coquinha, me dê uma coca bem gelada. Nesse sentido, mais um ponto para a Coca-Cola. Mas é sempre melhor usar cafeína, creatina, outros estimulantes que te deem essa energia de uma forma mais qualificada, certo? Então Coca-Cola até legal, mas por conta do alto teor de açúcar, simplesmente não faça isso, cara. Porque o alto teor de açúcar fornece energia rápida ao nosso corpo, mas rapidamente ela é dissipada, aumentando a queda brusca de energia, ocasionando então fadiga. Então aqui a gente encontra um ponto de empate entre as duas bebidas, a desidratação, que é um problema extremamente complicado. Por isso, cara, se você puder escolher entre Coca-Cola e cerveja, escolha a água, porque a água ela simplesmente tem a capacidade de eliminar uma série de toxinas através da ureia, que é excretada pela urina através da uretra, e cara, não tem como. A água é a melhor coisa que existe, porque se você toma muita água, os teus rins funcionam bem. Você não vai ter pedra nos rins, como por exemplo, tanto a Coca-Cola quanto a cerveja podem causar, porque elas causam o quê? Desidratação. Se tem desidratação, tem o quê? Probabilidade de ter pedra nos rins, porque os rins não vão fazer a sua função, que é o quê? Filtrar os líquidos, filtrar essas substâncias que passam pelo nosso organismo e excretar através da urina. Ou seja, cara, você precisa entender, água é a melhor coisa que você toma na sua vida. Um suquinho também, né? Tem que maneirar também. Tem muita gente aí mentirosa que fala que suco pode causar diabetes. Sim, claro, pessoas que têm diabetes têm que maneirar com alguns tipos de suco que tem uma grande quantidade de frutose, mas assim, vamos ser sinceros, a probabilidade do suco causar o estrago que a Coca-Cola ou a cerveja causam é ínfima, praticamente. Tem pessoas que têm condições genéticas que as impedem de consumir certas bebidas, como o suco, que tem sim muita frutose, algumas frutas, elas têm um excesso de açúcar sim, mas nada comparado com Coca-Cola. Cara, a Coca-Cola tem açúcar pra caramba. Então assim, na dúvida, realmente, tome água, cara. Água é a única coisa que vai fazer os teus rins funcionarem bem, que vai fazer todo o teu organismo funcionar bem. Afinal, 70% do nosso organismo é água, não é mesmo? Eu falei de uma forma bem genérica, porque é muita coisa para a gente falar sobre Coca-Cola e cerveja. Não é um assunto tão trivial, é um assunto complexo, tá? Porque envolve bioquímica, envolve muita bioquímica isso daqui. Mas o meu objetivo com esse vídeo não é dar uma aula sobre bioquímica, é apenas fazer um entretenimento, sabe? É fazer você se divertir enquanto você aprende, né? Ou seja, é possível sim aprender química se divertindo. É possível sim, sabe? E agora uma pergunta que não quer calar. Afinal de contas, a Coca-Cola ela realmente dá câncer? Será que não existe um exagero em torno desse fator da Coca-Cola dar câncer? Na verdade, a Coca-Cola ela até pode fazer isso, mas ela vai ser um contribuinte, ela não vai ser a causa principal. A gente sabe que a Coca-Cola ela tem em sua composição a substância química chamada caramelo 4, que é extremamente
tóxica para o nosso organismo. Mas, para que a Coca-Cola consiga fazer o efeito de te causar câncer, cara, você precisa tomar muitas doses de Coca-Cola, acima do recomendado, né, que é 37 miligramas, por dia. E por muitos anos. Ou seja, calma, a Coca-Cola ela não causa o câncer. Diferente do álcool. O álcool, por si só, é extremamente tóxico para o nosso organismo. Simplesmente porque os nossos rins não conseguem sintetizar e também tem uma certa dificuldade em reter esse líquido. Então, isso vai causar o quê? A desidratação. A questão é que o caramelo 4, que dá a cor marrom à Coca-Cola, contém um composto chamado 4-metilimidazole ou 4-MEI. Estudos em animais mostraram que esse composto pode ser carcinogênico em altas doses. Ou seja, aqui é que está o grande ponto. Não é a Coca-Cola em si que vai causar esse problema, mas sim esse composto que faz parte do caramelo 4, né? Esse nome quase impossível de falar, né? Ele é um trava-línguas praticamente. Mas essa molécula, ela que é a responsável por causar, ou melhor, desenvolver o câncer. Não é ele que vai ser necessariamente a causa. Ou seja, tu tomou Coca-Cola e pronto, tá com câncer. Não é assim que acontece, tá? Você precisa tomar muita Coca-Cola durante muito tempo, de uma forma completamente exacerbada, para que isso aconteça. Então, por mais que ele seja uma substância carcinogênica, ele não vai ser ele necessariamente que vai te causar esse problema. Então, se a gente buscar em artigos científicos e nos próprios órgãos de saúde, a gente vai ver que não, a Coca-Cola não aparece nem entre os 3 ou 4, nem entre os 100 alimentos mais cancerígenos. O problema que a Coca-Cola pode trazer é outro, como eu já falei, a osteoporose, por conta do excesso da Coca-Cola, que pode danificar os nossos ossos, né, descalcificar os nossos ossos, por isso que você fica com o dente amarelo. Se tu bebe muita Coca-Cola e tu tem um dente amarelo, saiba, se tu tem um dente amarelo, é porque você consome ou muita Coca-Cola ou muita cafeína, porque essas substâncias, nessas bebidas, elas descalcificam os nossos dentes, os nossos ossos também. E além disso, a Coca-Cola ela pode causar também a diabetes. Ou seja, existem outros problemas além do câncer, não é só essa doença que existe no mundo. Então, é claro, aqui você pode pensar, ai, nossa, ufa, já que não traz câncer, então eu vou beber desenfreadamente. Não, cara. O fato da Coca-Cola não ser necessariamente a causadora principal de um câncer não significa dizer que está tudo certo você tomar que nem maluco. Existem outras doenças que ela pode ajudar a desencadear, tá? A gente precisa entender também que você tomar uma coquinha de vez em quando não vai fazer mal, sabe? O problema é você tomar todos os dias, assim como a pessoa que ingere bebida alcoólica todo dia, porque além de ter problemas com vício, ela também vai desenvolver, aí sim, o câncer, porque o álcool ele não é sintetizado pelo nosso fígado. Nosso fígado ele não aceita o álcool por ser uma substância extremamente tóxica para o nosso organismo. E é exatamente por isso que sim, o álcool causa câncer, já a Coca-Cola não. Então aí a gente pode colocar o quê? Mais um ponto positivo, poderíamos por assim dizer, para a Coca-Cola. Claro, você deve maneirar no consumo. Isso serve para mim também, porque eu sou um cara que eu adoro a Coca-Cola, eu bebo bastante, mas não o suficiente para eu desenvolver uma diabetes ou uma osteoporose, por exemplo. Agora, se você consome muito álcool, exagera e acha, porque o álcool ele faz bem para a saúde, tem estudos científicos que mostram, né, que o álcool ele tem alguns benefícios sim, porque possui uma característica antioxidante, né, então, né, o que até parece ser um contrassenso, já que o álcool ele causa câncer. E uma substância que é antioxidante, ela justamente ajuda a combater ou a prevenir o câncer, não é mesmo? Mas é a questão, cara. Ambas as bebidas você tem que tomar com moderação. O álcool, muito mais, porque a Coca-Cola pode trazer diversas doenças, ela não tem valor nutricional absolutamente nenhum, tá? É apenas o sabor, é apenas a questão do prazer mesmo. Já o álcool tem um agravante, que é a embriaguez, tá? Então assim, cara, na dúvida, toma uma água, que é o mais saudável que você pode tomar. E aqui, se eu puder bater um martelo, eu diria que a Coca-Cola ela é menos pior que a cerveja. Claro, porque a cerveja, ela tem
esse fator da embriaguez, né? A questão do vício e a questão também de causar o câncer, né? Se você ingerir muita bebida alcoólica, muita cerveja, a probabilidade de você desenvolver um câncer no fígado, um câncer no pâncreas, um câncer e também pedras nos rins, tá? Isso é importante lembrar, é extremamente absurda, sabe? Já a Coca-Cola é que, além das doenças que eu falei, ela não possui valor nutricional nenhum. Simplesmente nenhum. A quantidade de calorias dela é muito grande. Comparada, por exemplo, com a Coca-Cola Zero, que não tem nenhuma caloria, e por isso que ela ajuda, sim, quem está fazendo uma dieta, por exemplo, a Coca-Cola original não tem nada disso. Ela é pura caloria, ela é puro açúcar. O nível de acidez é menor em relação à Coca-Cola Zero, mas eu posso fazer um vídeo falando só para diferenciar essas duas. Isso é um outro vídeo. Mas, cara, a Coca-Cola, ela é menos pior que a cerveja pelo fato de que, beleza, apesar de ela não ter nenhum valor nutricional, ela não vai, por exemplo, te causar a dependência que o álcool causa, tá? E o que eu posso dizer aqui, cara, como um bom educador, fica longe de bebida alcoólica, cara. E se você gosta realmente para confraternizar com seus amigos, beba, mas beba com moderação, porque álcool, talvez, tanto o álcool quanto a Coca-Cola são inúteis para nossa vida. Mas o álcool, eu diria que é pior por conta desse fator do vício, né, do alcoolismo. Então, assim, fica longe, cara. Fica longe disso. Toma um suquinho, um café, com moderação também, porque o café também traz sérios problemas no nosso organismo. E é isso, cara. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like e também se inscrever aqui no canal. E também, ó, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Qual é que é a tua dúvida sobre esse conteúdo? Venha, se inscreva aqui no canal para ter mais conteúdos de química. É isso, pessoal. Um abraço e valeu. Se você está cansado de decorar um monte de fórmulas e de tentar aprender as grandes exceções, e que não são poucas, da química, das regras da química, você precisa então aprender química com fantasia, com entretenimento. E claro, além dos vídeos que eu já trago aqui no canal, eu quero dar uma grande recomendação para você, que é literatura de química. Como assim, professor? Literatura de química? Como assim? Sim, que tal aprender química com histórias? Química com fantasia. Eu tô falando nada mais nada menos que as grandes histórias que já criaram para você aprender química. Olha só, tô falando de livros como A Colher que Desaparece, um dos clássicos da literatura química. Aqui você vai aprender sobre os elementos químicos, sobre tabela periódica, de uma forma extremamente divertida e com muita fantasia. É uma história que o autor Sean Can vai contar para você enquanto ele discorre sobre os elementos químicos, sobre tabela periódica, sobre as propriedades dos elementos químicos. Ou seja, aqui você não vai ficar retido apenas a aprender aquilo que você vê nos livros didáticos. Você vai aprender química com um olhar mais fantasioso, com um olhar mais fictício. E esse livro aqui é o pioneiro nesse gênero. É um clássico para ninguém botar defeito. Agora, se você gosta de quadrinhos, sabe, super-heróis, Homem-Aranha, Batman, esse livro daqui é perfeito. É a perfeição. Química Geral em Quadrinhos. Um livro sensacional. Eu sou um grande fã de quadrinhos, adoro, por exemplo, mangás. Qualquer dia desse eu posso mostrar minha coleção de mangás aqui. Esse livro daqui, cara, ele vai te dar uma perspectiva sobre química geral, aquilo que a gente aprende, sabe, a atomística, né, os modelos atômicos, separação de misturas, átomo, nêutron, próton, elétron. Tudo isso vai ser abordado nesse livro de uma forma muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito divertida, mas rica em conteúdo, tá? É química geral, como você conhece, dos livros do Ricardo Feltri, por exemplo, só que na forma de história em quadrinhos. Então, se você é fã de HQs da Marvel ou mangás como Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, você vai adorar esse livro daqui. É simplesmente a perfeição. Agora, se você quer avançar um pouquinho na área da química, mas não sabe como fazer isso, temos aqui um livro um pouco mais sofisticado, que é Líquido. Esse livro daqui basicamente vai falar sobre como os líquidos, né, como os fluidos influenciam na nossa vida. Não só a água, mas vários outros fluidos importantes no nosso dia a dia. Esse livro aqui é simplesmente sensacional. Eu ainda não terminei de ler ele, mas ele é um livro muito interessante. Ele fala, por exemplo, sobre o metal líquido, ele fala sobre ebulição, temperatura de ebulição, de fusão dos principais líquidos,
e também fala sobre termodinâmica. É um livro que está repleto de conteúdos sobre termodinâmica. Ele é um pouco mais complexo do que os outros livros que eu mostrei aqui. Ele é um livro que conta uma história, mas ele é narrado 100% pelo autor, né? Então não tem personagem, nada. Os personagens desse livro são os próprios líquidos, né? Então eles são como personagens aqui. Ele é mais como se fosse um livro... Na verdade, ele é um livro de narração mesmo, não é uma história a ser contada, tá? Mas é um livro incrível para quem quer aprender termodinâmica, mecânica dos fluidos, vale super a pena. Mecânica dos fluidos nem tanto, mas termodinâmica está disponível nesse livro daqui, vale super a pena. E se você quiser adquirir todos os livros que eu acabei de recomendar para você, clica aqui nos links da descrição para você ter acesso a compra desses livros aqui na Amazon. Compra aqui pelo meu link para ajudar o canal a crescer. E é isso, cara. Aproveite esses grandes livros de química aqui que vão te apresentar uma nova perspectiva, um novo olhar sobre essa ciência extremamente fascinante. Então, clica no link aqui e acesse esses livros maravilhosos lá pela Amazon, que você pode conseguir até um desconto com frete grátis, né? Incrível, maravilhoso. Compra lá.